Fala comigo! Hoje eu, Beatriz, recebo uma empresa conhecidíssima no mercado. É um orgulho para mim estar com eles aqui. Recebo a TP-Link com uma longa trajetória no mercado e sendo representada pelo Felipe. Felipe, que está há 15 anos no mercado de telecom. Seja muito bem-vindo, Felipe. Obrigado, Bia. Obrigado a todo o time da Belfone. A gente está muito feliz. A gente ficou, bastante ansiosos também para estar aqui com vocês. Eu acho que tem bastante conteúdo, bastante bate-papo e atualizações também. Principalmente a gente vai falar muito de inovações, né? E de mercado. E queria agradecer e parabenizá-los, né? Que podcast sensacional. Gostei do nome, gostei do logo, gostei da minha xícara. Que eu amo xícara. E parabéns, Bia, para você e para todo o time da Belfone. Obrigada pelo reconhecimento. Eu tenho certeza que vai ter muito papo bom, porque afinal de contas a parceria da Belfone junto com a TP-Link começou em 2020, né? Estando aí no ano de 2026, muitas coisas aconteceram, né? Principal foco de atuação, provedores, né? O mercado aí ISP. Felipe, lá no começo, né, quando a gente começou esse relacionamento, qual que era o posicionamento da TP-Link, em que contexto estava, até pra gente entender quais foram os avanços e até os spoilers que virão aí de produtos. Legal. A TP-Link, hoje ainda no mercado, ela, né, todo mundo quando menciona a TP-Link imagina um roteador apenas, né? E lá atrás a TP-Link realmente ela tinha esse foco somente de Wi-Fi, né? Somente de roteadores. E é claro, né, lá a gente construiu uma parceria gigantesca com a Belfone, né? A Belfone é legal que a Belfone, junto com a TP-Link, ela foi crescendo em soluções também, né? Então, vamos imaginar que lá a gente estava falando de AC, da tecnologia, hoje a gente já está falando de AX, né? E a gente tem uma novidade aí que a Belfone vai trazer para todos os seus clientes, que é o Wi-Fi 7, né? Então, a gente construiu todas essas inovações em conjunto, né? Então, a Belfone, ela conheceu a TP-Link também. A TP-Link ela estava realmente com foco no mercado, principalmente de varejo, né? Com foco mais em Wi-Fi. E é claro que a TP-Link ela se organizou, se estruturou para atender os ISPs desde o pequeno, médio e grande, né? E aí, operadoras também. Que legal. E a trajetória também foi de aprendizado mútuo. Porque, afinal de contas, a Belfone tinha pouco conhecimento nesse mercado, vinha ali trabalhando, né? Mas de uma forma ainda muito tímida, mas essa parceria possibilitou a gente entender mais, chegar aí a outros níveis de conversas, né? Verdade. E hoje você está no mercado há 15 anos, né? Nesse mercado de Tô telecom. ficando velho já, hein? Isso deixa para depois. Mas falando do mercado em si, desde a sua atuação ali, lá no início, o que você sente que mais mudou, até por conta desse desenvolvimento puxado em conjunto? Legal. Bi, o que eu mais vejo assim que mudou é a gestão dos provedores. Lá atrás, a gente sabe que todos os CEOs, né, e proprietários de provedores de internet, a grande maioria começou com uma loja de informática, ou ele era um instalador, né, e ele acabou se tornando um CEO, diretor, e ele era tudo, financeiro e etc, né? E hoje, quando eu entro num provedor de internet, eu vejo que ele tem suas BUs, ele tem seu time de comercial, seu time de logística, seu time de marketing, sua diretoria. Eu me encanta, assim, meu olho chega a brilhar, porque lá atrás eu via que, né, principalmente os donos ali, eles colocavam a mão em tudo, né? Então, ele tinha a função de financeiro, a função comercial, a função técnica, né? E muitos provedores, principalmente os donos, eles demoraram para sair dessa parte, dessa veia técnica, né? Eu até brincava com alguns CEOs, né? A gente ia pra feira, ele lá com o computador, né? Resolvendo algum problema. Eu, não, cara, você tem que preparar alguém para quando você tiver aqui, você tá focado aqui, não consigo, tá? Hoje você vê que... Hoje o que eu mais vejo é donos de provedores viajando fora do Brasil, né? Com as suas famílias, que eles estruturaram a empresa, né? Então, eu fico muito feliz, né? Para quem lá atrás, né? Eu brinco que eu quase morei dentro de um provedor. Eu sei todas as curvas, modo de dizer, porque o meu papel, na época, não era só vender o produto, né? Eu gostava de desenvolver a conta, né? Então, eu entrava dentro do provedor, a primeira coisa que eu fazia, eu pedia para ele para fazer uma instalação. Ele até me olhava, ele, como assim? Não, eu queria fazer uma instalação com o seu técnico. E aí, nessa jornada até a casa do assinante, eu via várias coisas que poderia melhorar, né? Desde a forma como o técnico dele falava com o cliente,
né? Eu via alguns técnicos já sentando no sofá do cliente. Não pode, né? E eu via o técnico abaixando a cabeça e só instalando um roteador, mas esquecendo que dentro da casa do assinante tem N oportunidades, né? E aí eu voltava, eu fazia como se fosse um cliente oculto. Eu voltava, explicava pro CEO, cara, tem que melhorar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Você precisa... o teu time comercial precisa ter mais propriedade de vender internet, não vender o plano mais barato. Os 100 megas, né? 500 megas, R$100. Esse é o pãozinho da padaria. É o que todo mundo, né, vende. E aí eu falava para ele, o que te dá margem? É o mega, né, completo, premium e etc. E aí a gente ia ajudando. Então, várias vezes eu visitava provedor, eu nem falava de produto. Eu ia palestrar, eu ia acompanhar, um exemplo, a desenvolver um gerente do provedor e aquilo, ele abria as portas da empresa dele, onde que, claro, tinha final do mês, eu falava, amigão, preciso da tua ajuda aí, vamos colocar um pedido. Então, assim, eu acho que foi uma construção dos dois lados. E eu sempre tive esse DNA de tentar ajudar o dono do provedor a melhorar a empresa dele, né? E eu puxava muito a orelha do próprio CEO, né? Então, exemplo, eu tenho vários amigos donos de provedor que eu falo, a primeira coisa, quando eu vejo eles, quanto tempo você não visita um cliente? Pô, eu já sabia que você ia falar isso. Cara, não pode ficar distante. Hoje, você entra em umas salas de donos de provedor, a coisa mais linda, tudo planejado, televisão gigante, ar-condicionado, geladeira, tudo. Aí eu falo para ele, mas tudo isso que a gente proporcionou foi o assinante, né? Então eu sempre dou um puxão para eles voltarem à realidade deles, não perder esse cordão umbilical que é muito forte, né? Onde eles chegaram foi pelos assinantes. E eu até montei algumas ações, com exemplo, tomar um café com o seu primeiro assinante, né? Eu falei, pô, faz uma propaganda, conversa com o teu assinante, que você vai engajar mais ainda, né? Que o assinante ele vai falar, cara, será que o dono, né, faz ideia do que eu realmente estou aqui utilizando? E isso é uma forma do CEO conversar com seus assinantes, né? Então, é algo assim que eu vejo essa evolução no mercado. E eu estou cada vez assim... Hoje você vê que tem uma editoria... Hoje você vê que, igual um exemplo, os provedores para conseguir o FUSH, né, contratam uma empresa especializada. Então, assim, realmente uma evolução assim, Bia, é de tirar o chapéu. E é bonito de ver, porque lá atrás a gente via que eles faziam tudo e hoje está tudo segmentado. Concordo plenamente com o que você disse. Acredito também no relacionamento. Afinal de contas, o Bellcat já é um indício disso, né? De relacionamento, de parceria, de proximidade, né? E isso está muito na cultura da Belfone, principalmente, Verdade. né? Sobre esse relacionamento. Eu acredito que quando a gente se ajuda, a gente consegue alcançar novos patamares, né? E você possui pleno domínio sobre o mercado, porque, afinal de contas, hoje você é um coordenador de grandes contas, né? Então, hoje, o seu foco de atendimento é realmente para aquelas empresas que estão maiores, que já estão ali em outro patamar. Diferente de alguns anos atrás, Verdade, né, Felipe? Verdade. Mas falando da evolução e da identificação ali do problema também, do que levar de melhor e do que fazer diferente, o que você enxerga que é o principal desafio para os provedores para realmente conseguir angariar novos patamares? Uma ótima pergunta, Bia. Hoje, né, o mercado ele chegou num momento assim, dá um exemplo, né, uma analogia, um exemplo, Bia. Vamos imaginar que na rua da sua casa, você não imagina que alguém está faltando internet. Você concorda que todo mundo ali já tem internet, né? Provavelmente. Então, assim, e o que chama atenção é que quando eu chego nos provedores, e aí, cara, como é que tá o mês? Quantos assinantes vocês estão ativando? Pô, 500, 1.000, 2.000. Eu falo, cara, como pode ter muita gente ainda sem internet? Mas, o que acontece? Se você não tem um atendimento, você falou uma palavra muito forte e é uma palavra, assim, que faz parte também vamos dizer, do meu dia a dia, que é o relacionamento. Se você ir lá na casa do assinante e você estar lá e esquecer aquele assinante, ele só pagar o boletim por mês, ele realmente vai estar aberto para o mercado. Um dia que uma fibra romper qualquer coisa, ele vai trocar você, porque ele não tem nenhum vínculo, nenhum relacionamento. E eu acho que hoje a maior dificuldade ainda nos provedores são pessoas engajadas, e a maior dor do provedor, que, né, a gente sabe do dia a dia, é o Wi-Fi ainda, né? Então, eu sempre peço, né, a gente sempre tenta levar para eles, capacitar cada vez mais o time. Um exemplo,
Hoje, se você for numa loja de um provedor, pô, as lojas dos provedores tá a coisa mais linda, né? Tudo lindo, tudo planejado. Aí você entra na loja, faz a jornada do cliente, você vê lá, vê um balcão, vê uma pessoa para receber o pagamento ou para fazer o plano. Mas você vê aquela loja toda planejada, mas você não vê negócio. Em que sentido? Ali poderia ter um exemplo. Tudo que você compra de Wi-Fi, Bia, uma câmera, uma Alexa, você compra na Amazon, você compra no Mercado Livre, etc. Ou compra na Belfone. Por favor, Felipe. Né? Aí, se você for pensar, por que o provedor ele não faz a loja de negócio? Né? O assinante, nessa jornada da loja, quando ele vai fazer um plano, ele tem que olhar para o lado e ver tudo funcional. E imaginar aqueles produtos na casa dele. Um cenário de aplicação, né? Perfeito. Então, uma câmera, uma fechadura, um robô, né? Então, eu questiono muito, a gente até brinca, faz um DRE. Cara, será que essa loja se paga só, né, ela ser toda planejada, mas não tem nada de negócio, né? Então, é algo que eu tô vendo bastante também, uma movimentação dos provedores. Eles estão cada vez mais tentando incluir novos serviços, SVAs, mas a maior dificuldade ainda é realmente essas pessoas estarem engajadas. Então, eu sempre penso, quando o CEO, se o executivo for levar uma ideia, por exemplo, cheguei na Bia, a Bia é a CEO da empresa, eu falei, Bia, vamos colocar a IoT na sua empresa, tal. A Bia ficou toda empolgada, vamos, filho, vamos fazer e tal. Mas toda a cadeia aqui embaixo não está na mesma jornada. Então, eu sempre falo com os CEOs, eu prefiro primeiro iniciar aqui e lá no final a gente faz o plano de negócio junto com eles, né? Então, eu acho que tem esse grande desafio nesse momento no mercado de incluir novos serviços. Não só desafio, mas eu enxergo também como uma oportunidade, Perfeito. né? Afinal de contas, a sua identificação ali, né, é mais do que realmente identificação de qual solução você pode ofertar. Não, você está vendo uma linha e uma oportunidade que nem todos veem. Então, você auxilia nesse angariar aí de novas soluções, demonstrações, espaços também, né? Então, falando desses espaços, das competições também, o mercado de provedor possui uma competição muito acirrada. Muito. Né? Na sua visão, o que leva a isso? Eu acho que o Brasil hoje ele é o top 1 global, né? Quando a gente fala de até devices e quando a gente fala de link, o Brasil é conectividade destaque, né? em geral, né? Exatamente. Concordo. Eu fui esse ano para a MWC em Barcelona e fiquei praticamente quase 20 dias lá e visitei uma operadora, que inclusive é parceira da TP-Link. Eles têm 2 milhões de assinantes. E foi muito legal da forma que eles... Primeiro, eles, né, tentam ver qual é a rota que o Brasil está indo para eles aplicarem lá. Falei, nossa, que legal, o Brasil é referência. Né? Na Espanha, um exemplo, né? E eu acredito muito que, principalmente um exemplo, a gente estava até conversando antes sobre o Wi-Fi 7. Olha que legal, né? A Belfone, né, já pensando dar um passo à frente, né? Então, levar uma tecnologia, ela não vai esperar, assim, um exemplo... será que o meu cliente precisa? Ela já sabe o que o cliente precisa, né? Então, eu acredito que cada vez mais o mercado, né, o desafio do mercado é as implantações. E quando a gente fala assim, pô, mas tem vários concorrentes, né? E é uma disputa acirrada. Hoje eu falo assim para os nossos executivos, o maior diferencial é estar próximo, né? Então, não adianta você ser um tirador de pedido. Né? Eu tenho certeza que o CEO de provedor, no WhatsApp dele, ele recebe diariamente, meu roteador, eu tenho um preço desse, eu tenho um preço desse. Eu sempre falo para os meus executivos, cara, quando você recebe um orçamento de switch, você encaminha o orçamento, mas você pergunta se tem algum projeto? Qual é o projeto? Porque daí é onde que inicia, né? Então, eu vejo que o maior diferencial hoje realmente é você entender a necessidade do provedor. Não só, eu tenho preço menor, a minha forma de pagamento é melhor e etc. Né? Isso ajuda? Claro que ajuda. Mas eu vivenciei isso, principalmente na minha época que eu era executivo. Eu queria fazer tudo diferente. Eu não queria ter esse rótulo de preço menor ou ser tirador de pedido. Eu não queria ter esse rótulo. E eu era muito, como é que eu vou falar assim... Eu era tão chato no nível do bom senso que eu incomodava o provedor a ele sair da caixinha. E aí isso foi construindo um laço muito legal. Tinha meses, Bia, que o meu preço não era o melhor. E ele me provava isso. Ele falava, Fio, você tá vendo aqui o seu roteador, um exemplo? Tá R$5 mais caro.
mas eu vou fechar com você. Você abriu um leque aqui, você me ajudou nisso. Então, assim, eu acho que isso que falta cada vez mais, assim, realmente no mercado, né? Eu vejo ainda o mercado muito falando de preço, né? Eu vou para outra rota, a TP-Link vai para outra rota, a TP-Link ela pensa diferente. A TP-Link hoje, ela se estruturou, Bia. Hoje a gente tem um time de pré-vendas para focar em treinamento, certificações. Como que eu vou vender um produto para o meu cliente? Eu não quero que a jornada do software, ele só sabe dar 2 cliques e tem medo de entrar no restante que é benefício para ele. Então, a gente faz questão de certificar os nossos clientes. Então, exemplo, eu tenho um executivo que ele tem 10 clientes. Esses 10 clientes têm que ser certificados. Eles têm que ter propriedade, conhecer o produto, né? Até para eles estarem bem preparados para uma licitação. Né? Teve o projeto do EASI, que foi um sucesso no mercado brasileiro. Com certeza. Então, é algo que a gente... Né, a TP-Link, ela se preparou primeiro, preparou o time, contratou uma engenharia muito forte, animal, todos os engenheiros. Quero, inclusive, mandar um abraço para todo o time de pré-vendas da TP-Link. Eles são fantásticos, eles fazem a diferença. E eles viajam o Brasil inteiro, né? Então, esses dias eu estava até brincando com um pré-venda nosso chamado Fener. Inclusive, ele mora em Florianópolis, é meu vizinho. Eu falei, cara, eu não te vejo, não consigo tomar café. Ele, fio, eu tô viajando 2 semanas. E, assim, é bonito de ver da forma que são salas, né? O core ali é 100 pessoas, 80 pessoas, e é legal. Cada vez mais o provedor também tá procurando se capacitar, né? Concordo. E também vem ganhando outros espaços, né? Então, falando de todo esse desenvolvimento, falando também de todas as tecnologias e oportunidades identificadas, a Belfone também passa por isso, né, Felipe? Eu acho que é importante a gente mencionar que desde 2020 a gente vem se preparando para atender melhor, né? Junto, aliás, com o Aquiles, um beijo pro Aquiles, né? Que está com a gente nessa jornada ali, tendo aí grande responsabilidade sobre esse atendimento, sobre essas negociações, proximidade com a TP-Link também, né? E essa maturidade nos permitiu hoje conversar de outras formas. Verdade. Coisas que também não faziam parte do nosso leque, não faziam parte do nosso DNA, do nosso know-how. Então, é legal a gente identificar que a oportunidade existe, né? Em muitos segmentos. E o segmento de provedor por si, né? Você comentou um pouco sobre o Wi-Fi 7. O que vem aí com o Wi-Fi 7? Todo mundo quer saber, né? Legal. Qual que é o diferencial? Qual que é a tecnologia inovadora que vocês trouxeram, Felipe? Antes de falar do Wi-Fi 7, você falou o nome aí que o meu coração já quer o Aquiles, né? Então é um cara fantástico. O Aquiles eu também consegui acompanhar a jornada profissional dele e eu falo que vocês, né, Belfone, tem um menino de ouro, né? Eu lembro do Aquiles lá atrás, eu vejo o Aquiles hoje, tá até... Inclusive falando com o Miguel, que é o responsável pela Belfone hoje da TP-Link, né? Um abraço pro Miguel, um beijo pro Miguel também, que tá fazendo um excelente trabalho. Eu tava falando pra ele do Aquiles, né? E da Belfone. Eu falei, cara, o Aquiles e a Belfone parece que nasceram um pro outro e ver a evolução, né? Hoje a Belfone, referente ao mercado de provedores, ela entrou num patamar, assim, fantástico. E você falou uma coisa, vocês estão mais preparados, vocês estão capacitando os clientes de vocês, né? E, inclusive, do que a gente vai falar agora de Wi-Fi 7 também. E o nosso time também, né, Felipe? Exato. Não posso esquecer, porque, afinal de contas, é uma construção e um relacionamento mútuo, né? Perfeito. De o distribuidor também entender qual que é a necessidade do provedor e vocês auxiliarem nessa ponta e nesse elo. Verdade. É uma troca acho que muito importante, né? E aí, falando sobre o Wi-Fi 7, o que a TP-Link ela tem de novidade? Primeiro que eu queria falar, Bia, a TP-Link, ela tem uma fábrica hoje no Brasil, né? Essa fábrica, ela está localizada em Santa Catarina, em Joinville. E o que é legal? Hoje essa fábrica, ela já emprega 1.000 colaboradores. Que orgulho, né? É um orgulho, a gente sempre fala assim, de boca cheia mesmo, porque é legal, né? A TP-Link, ela vai ter o maior parque fabril da América Latina, né? Então, são 3 pavilhões, né? E um dos destaques é a TP-Link, ela vai nacionalizar o Wi-Fi 7 para o mercado, né? Então, imagina que esse produto, o Wi-Fi 7, ele vai ter um preço, vamos dizer, atrativo, né? E o que eu sempre falo, um preço justo,
né? Então eu acho que vai ser um diferencial. E aí fica também um recado pra galera, pô, eu queria ter um Wi-Fi 7, mas ainda tá caro. Ah, eu tenho BNDES, eu queria usar meu BNDES, meu Finame, então ele vai conseguir, porque esse produto ele vai nascer brasileiro, né? Ele vai ser feito em Joinville. E hoje o Wi-Fi 7, o que que ele traz, né, referente ao Wi-Fi 6? O Wi-Fi 6 hoje, o mercado agora que ele tá, vamos dizer, finalizando todo o Wi-Fi 6, né? Então chegou o Dual Band, né, 2.4, 5 GHz, que hoje já é o dia a dia do provedor. E o Wi-Fi 7 ele chega, né, com Tri-Band, com a porta 2.5, com a porta de 10 GB, e o Wi-Fi 7 ele realmente ele vai fazer um diferencial. Telemedicina, indústria e principalmente para, né, hoje eu vejo provedores já entregando planos de 5 GB, 10 GB, algo que a gente até fala, nossa, mas será que precisa? Né? E é um termo meio marketing e ao mesmo tempo vê uma necessidade, né? Então eu inclusive fui num projeto em Jundiaí, aqui em São Paulo, um provedor, ele entrou numa licitação de um condomínio muito legal, Bia. Condomínio mora deputado, jogador de futebol, classe A mesmo, condomínio. E para entrar lá, pessoal com a bunfunfa. exato, só a galera do dinheiro. E aí, esse provedor ele entrou nessa licitação. E ele ganhou a licitação. E olha que legal, o primeiro plano dele foi 10 gigas. Quando ele veio apresentar o projeto para nós, né, os chineses até olharam e falaram, nossa, 10 gigas. Pra quê? Exato, Bia. Como assim, cara? Aí ele convidou a gente para ir até o condomínio. E aí os chineses e eu fomos até lá. Cara, quando nós chegamos lá, Bia, as casas, tinha quadra de tênis. As casas realmente precisava de um Wi-Fi para atender aquelas casas. E aí a gente entendeu, né, o porquê dos 10 gigas. E foi muito legal. Então tem casas lá, Bia, que entrega mais ou menos, tem 6 roteadores dentro da casa. Né? E um roteador lá na quadra de tênis, um na área molhada e etc. Então, assim, realmente o projeto que eles fizeram foi muito legal. E aí, quando ele apresentou pra gente, a gente falou, não, a gente tem todas essas soluções, a gente vai conseguir te atender com Wi-Fi 7. E aí que eu falo, sair da caixinha. A gente, dentro do condomínio, Bia, a gente viu uma movimentação muito forte, porque o condomínio ele tem uma área culinária muito top. Acho que tem uns 6, 7 restaurantes, academia, bem legal. E é uma movimentação assim que eu falei, caramba, cara. Diferenciado. Parecia um shopping, sabe? Uhum. Aí eu falei pra ele, cara, por que você não monta aqui uma loja, ou um quiosque, com produtos de IoT? Você vai conversar com o teu cliente. Cara, gostei da ideia. Vou conversar com o síndico. Conversou com o síndico também gostou da ideia. Resumindo, eles colocaram um container. Esse container eles colocaram todos os produtos de IoT. Câmera, fechadura, robô, lâmpada. Colocaram um videogame pra molecada ir lá brincar, se divertir. Que legal. Colocaram uma chopeira pra quando, né, o morador tá passando ali, quer tomar um chopinho, vai lá, tal. Então, assim... Fizeram um case de demonstração. Perfeito. E eles se conectaram literalmente. Literalmente, né? Então, assim, eu achei muito legal esse projeto. E aí, quando a gente fala de Wi-Fi 7, realmente ele conseguiu atender, né, todas essas necessidades do porte dessas casas. São paredes maiores. A maioria dessas casas tem muito vidro, que aí propaga a dificuldade do Wi-Fi. E realmente você tem que ter um Wi-Fi 7 para conseguir entregar o que você está vendendo para o cliente. E realmente foi um case assim de sucesso. Ô, Felipe, e a gente fala muito sobre produtos, né? Sobre a solução também, mas a gente não comentou sobre a parte de infra, porque afinal de contas, tem-se também ali a questão de infraestrutura, né? De entregar e cabear tudo isso, Verdade, né? verdade. Então, como que o provedor lida com essa questão também, né? Porque afinal de contas, esse exemplo que você trouxe, eu não tenho dúvidas que precisou ali de um investimento e de uma análise e estudo em cima ali do que precisaria instalar, do que precisaria cabear, do que precisaria entregar Perfeito. como um todo. Perfeito. Ele sempre, né, ele fez um projeto muito legal e é um investimento muito alto, Bia, muito alto mesmo. Eu imagino. E... Afinal de contas, deve ser gigantesco o condomínio, né? Então, até para você passar tudo isso, leva-se tempo. Eu acho que são 1000 casas, Bia, se eu não me engano. Mas são 1000 casas, assim, que cada casa parece que tem, sei lá, umas 6 casas dentro, sabe? É muito grande mesmo. É diferenciado. Eles têm até aqueles carrinhos de golfe, fica andando pra lá e pra cá, porque é muito legal o condomínio por dentro, né? Parece um resort dentro do condomínio. E aí eles fizeram um projeto muito legal, fibraram todo o condomínio. E aí eu sempre falo, né? O projeto, ele já tem que iniciar certo. Então tem que achar, por exemplo, a melhor fibra, o melhor drop e etc.
né? E é claro, hoje ainda, infelizmente, tem provedor que procura muito preço. E aí um projeto desse porte, você não pode errar, né? Porque você não tem como você fazer todo esse projeto e chegar lá no final, cara, mas não é o dispositivo, não é... é essa parte da infra, né? Então é algo que eu também vejo, né? Tanto tem provedores que ainda olham para muito preço nessa parte de passivos, né? Que a gente chama, mas tem provedores que preferem comprar o que tem de melhor, né? Inclusive na Belfone. É isso aí. Então, se você é provedor, busca o que há de melhor no mercado, vem para a Belfone que a gente vai te atender com a solução completa. Perfeito. Aliás, de outras marcas também e de outras aí oportunidades. Porque, afinal de contas, fibra, né? A gente tem aí um leque muito amplo. Sim. E não é só preço, né, Felipe? Verdade. Então, a gente tem que mencionar isso, Verdade. né? Então, com a diversificação também de produtos, de fornecedores, a gente tem que escolher bem. Sim. Não é assim, não é nem nosso mercado referente, vamos falar de fibra e drop, mas a gente sabe que tem bastante marcas muito, né? Inclusive as que vocês trabalham, que eu conheço muito bem, são excelentes marcas, né? E se tornaram líderes de mercado, isso é importante. Então, para a Belfone colocar uma marca desse porte dentro do seu portfólio, tá o nome da Belfone. Exato. E vem aí, hein? Próximo podcast com esses fornecedores que já falo sobre. Legal, eu acho que é importante. Até porque o mercado, ele passou por um momento muito difícil dessa linha, né? Vamos se dizer, né? Principalmente teve um reajuste de preço, teve falta de produto, né? E eu sei que a Belfone, o estoque acabou muito rápido e também vocês conseguiram se reorganizar e conseguir atender os clientes de vocês. Mas hoje, até hoje, eu vejo bastante distribuidores sem estoque ainda. É uma dor deles ainda. É, claro que sim. Até por conta de investimento, de caixa, de, enfim, né? Mostrar para o mercado tudo isso que a gente faz, né? Porque, afinal de contas, a Belfone faz bastante coisa. A gente tem aí muitas oportunidades e soluções. Focando no tópico soluções. Na sua visão, Felipe, o que difere ali um provedor que entrega simplesmente ali um produto do que entrega a solução de fato? Qual que é o principal diferencial que você percebe aí nas contas que você atende? Hoje um exemplo, eu vou falar um exemplo na minha casa, né? É um provedor de internet, ele me entrega somente internet, né? Eu tenho absoluta certeza que, espero que logo, logo ele comece a me oferecer outros serviços. Eu tenho 2 filhos e é até engraçado. Como eu viajo bastante, às vezes eu falo com eles mais pela câmera. E aí, como é que tá? Chegou do treino, né, tal. Então, a linha IoT, ela faz parte da família. E quando a gente fala de outros serviços, Bia, não é que assim, antes, muitas pessoas, tem câmera na casa, tem dinheiro. Realmente, antigamente tinha essa visão. Hoje não. Hoje a câmera ela virou necessidade. Eu brinco com outro tipo, que se você for parar para pensar, né, os jornais, né, Jornal Nacional, não tem mais. Você lembra? Não, é tudo por vídeo, né? Aconteceu, tal, tem um vídeo. Então a câmera ela virou uma necessidade no dia a dia. E em tempo real também, né? Em tempo real. E é legal que você consegue ter esse engajamento com seu filho, né? Falando assim de inovação hoje de provedor, quando eu visito, semana passada eu estava na Bizanet, né? E a Bizanet hoje ela tem 10 mil colaboradores, né? Hoje ela é o maior player do nosso mercado. E é legal porque quando você chega na Bizanet, você chega no Ceará, no interior, São Miguel, Pereiro, né? E você vê aquele tamanho de empresa, você fala, cara, que legal, cara, que tá no Brasil isso daqui, né? E aí a gente até passou uma semana lá e a gente conversou com o Roberto, que é uma pessoa que me inspira muito. E que começou de uma forma muito simplória também, né? Exato, a história dele é fantástica. E até hoje foi muito legal, que eu tava com o chinês, aí o chinês levou uma CPF WA 5G pra ele. Ele falou assim, eu posso abrir ela? Que normalmente você não vê no mercado. Ele pegou uma chavezinha, tirou e começou a olhar soldas no chipset. Então assim, e você começa a olhar assim e fala assim, agora eu entendi por que ele chegou onde ele tá, né? E a gente conversou muito de novos serviços, SBAs, IoT, e ele mesmo até mencionou, ele falou, cara, eu fiquei parado no tempo, né, estruturando outras questões. Hoje eu preciso realmente, a Bizanet vai estar focado mais em novos serviços, em B2B, por exemplo. E foi muito legal, assim, essa troca, né? E eu já vejo de um outro lado um provedor pequeno, que ele já começa acelerado. Ele já começa com um plano de internet, um plano com internet mais uma câmera, internet mais uma câmera e uma fechadura. E eu acho isso brilhante. E outra, né? As pessoas estão cada vez mais com acesso à informação. Verdade. Né? Para comparação, para análise, para realmente pegar aí oportunidades e também entender mais sobre o produto. Não? Verdade. Então as pessoas estão também cada vez mais qualificadas, mais né? atualizadas. Mas aí tem um lado também, que é um lado perigoso, né? De você não tomar como verdade absoluta alguma coisa que você viu ali numa rede social duvidosa também, né? Ou então na sua rede social que você utiliza de um canal que você não tem confiança. Então é importante você se assegurar de marcas, de parceiros, de distribuidores, que fazem ali uma entrega também de oportunidade. Sim. Porque afinal de contas, quando a gente leva conhecimento, a gente leva produto, entrega, disponibilidade, isso gera essa oportunidade, essa parceria. Então,
identificando também toda essa evolução do mercado, Sim. Felipe, porque afinal de contas você já passou por algumas cadeiras, alguns movimentos, Sim. né? O que você vê do seu passado, que você falava, puxa, isso daqui precisava de uma melhoria, e que hoje você consegue ter e falar, putz, isso que eu pedi no passado. Sim. Bia, você fez uma reflexão muito boa. E eu posso falar assim com propriedade da Belfone, um exemplo. O que eu via no passado, né? Cada vez mais chegou um momento que praticamente todo mês estava abrindo um distribuidor novo. E esse distribuidor novo, quando ele abria, ele vinha com uns preços que todo mundo, ué, como assim? E que o distribuidor antigo sofria Você também. entendeu, né? Uhum. E aí, hoje, né, se a gente dá um F5 em 2026, a gente tá vendo assim um momento que vários distribuidores estão fechando. Vários distribuidores estão mandando muitas pessoas embora. E lá atrás a gente falava, cara, a conta vai chegar, não é possível. Ele não deve fazer a conta, não é possível. E aí lembra no começo que a gente mencionou, nem tudo é preço, né? E eu acho que eu fico com uma dor no coração, porque eu tenho até um provedor amigo meu que ele comprou um lote gigantesco de um distribuidor que inclusive acabou de encerrar as suas operações. E ele me ligou e falou, cara, o que eu faço agora? Eu tô com prejuízo de milhões. Eu vou pra direita, pra esquerda, o que eu faço? Eu não sei o que fazer. E aí é o que eu falo, a palavra, confiança. Né? Às vezes você compra por impulso ou você compra por preço. Eu digo que a Brint, ela é uma feira fantástica, mas ao mesmo tempo é uma feira perigosa, porque é onde que todo mundo quer fazer preço. E aí eu vejo vários provedores comprando marcas que eles nunca viram, fechando parceria com distribuidores que ninguém ainda conhece, e aí a conta chega. Né? E esse amigo meu, inclusive, ele tá passando por isso. Inclusive tá entrando com uma ação e etc. Então quando a gente fala um exemplo da Belfone, que passou por vários momentos do mercado, eu sei que a Belfone deve ter uma hora, assim como a TP-Link também. Cara, meu preço é esse, eu não vou abaixar meu preço. Eu tenho esse custo, né? Eu tenho a garantia, eu tenho meu time, Mas aí é onde que a gente fala, será que outros que fizeram o preço menor fizeram essa conta? E a conta infelizmente chega. Exato. E é claro que a gente fica triste, né, pelo fato de saber que vai ter muitas pessoas empregadas, vai atrapalhar operações de provedores e etc. Mas eu falo que a palavra é confiança. Pra você fazer qualquer negócio, você tem que ter um bom parceiro do lado, um bom parceiro mesmo. Você mencionou um exemplo, a Belfone, ela tem N soluções. O cara não vai ali na Belfone só comprar um roteador, ele pode comprar uma câmera analítica, ele pode entrar numa licitação, eu tenho um projeto de hospital, eu tenho hotelaria, então assim, é de A a Z dentro da Belfone, né? Aí ele vai entrar num outro distribuidor, que ele vai falar assim, não, mas a minha câmera é mais barata, tem não sei o que, e ele fica no preço, né? E às vezes não vai ter nenhum time preparado pra desenhar um projeto, que eu sei que a Belfone tem um timaço lá também de engenharia que ajuda a desenvolver os projetos, que eu acho que é um baita diferencial de vocês. E tem que ter mesmo, Bia, cada vez mais vocês têm que imaginar assim, que quando um provedor ou integrador, o que for solicitar um orçamento pra vocês, tem que ter a pergunta de 1 milhão. Qual é o projeto? Não, o meu preço vai ser melhor, não. Qual é o projeto? Que eu posso te ajudar? E eu acho que a Belfone faz isso muito bem, né? E eu acho que é o destaque de vocês, assim, que eu vejo vários parceiros meus falando, não, eu tô num projeto aqui que a Belfone estão desenhando. Eles nem utilizam nosso time de pré-venda, porque o teu time hoje já consegue desenvolver esse projeto pra eles. Né? E é claro, isso é um diferencial muito legal de vocês. E é legal ouvir isso, né? E ser percebido isso perante a visão da fábrica. Porque, afinal de contas, vocês têm pleno conhecimento sobre o produto de vocês, né? E a gente vai absorvendo e angariando aí com o tempo, né? Mas falando de todo esse preparo, né? Do preparo do provedor também. Na sua visão, o que existe hoje, né? Que está sendo aplicado hoje em dia que o provedor precisa mudar urgentemente, além do preço? Eu acho que o que ele tem que mudar rápido é incluir novos serviços. O provedor que ficar somente com a internet, ele vai ficar pra trás. Ele tem que mudar rapidamente isso. Eu tô em constante contato com as operadoras, né? Tim, Vivo, claro, etc. E eles vão vir muito forte, mais muito forte. E a operadora, querendo ou não, ela puxa o Brasil, né? Então quando a gente fala de operadora, Bia, a gente tá falando de milhares de assinantes. Milhões de assinantes. Sim. Então eles puxam. Então, se você for parar pra pensar, Bia, quer ver um melhor exemplo? Se você for no shopping, e se você entrar numa loja hoje da Claro ou da TIM, antigamente o que você mais via era o quê? Celulares. Correto? Hoje, quando você entra numa loja de uma operadora, você já vê lá uma câmera, uma lâmpada, até o aspirador. E a venda do celular com um plano já, vendo ali uma melhoria até pra troca futura. O famoso combo, né, que eles chamam. Exato. Só pra você ter uma ideia também, uma estatística bem legal. Robô, aspirador. Você tem um. Eu tenho. Hoje você consegue ficar sem ele? Ela é Sofia, o nome dela, tá? Apelidei dessa forma. Mas ela me ajuda O meu é muito. TP, o meu se chama TP. E é da TP-Link, eu chamo ele de TP. E esse mercado de robô, ele roda, sabe quanto por mês? 24 milhões. Caraca. É muita grana. A TP-Link, ela na hora, quando ela viu esse valor, a gente até brinca, né? A gente não quer o bolo inteiro, a gente quer um pedacinho só. Porque tem um outro fabricante que lidera esse mercado, que é um Oceano Azul pra ele. E a TP-Link chegou muito forte com a linha de robôs dela. Hoje a TP-Link ela é líder na Espanha, Estados Unidos, na China, na parte de robôs. Então a gente tem um portfólio de robôs residenciais e corporativo. Imagina, Bia, que você tem lá teu time focado em projetos, certo? Vocês vão fazer um projeto CFTV, controle de acesso, e a pergunta. Deixa eu perguntar, como é que faz a limpeza do prédio? Como assim? Não, que a gente tem um robô industrial. A gente tem um robô também, se você quiser a gente consegue incluir. Imagina que esse robô ele vai poder trabalhar à noite, sem ter ninguém lá. Ele tem a jornada, ele consegue fazer, né, tanto passar pano como aspirar. E outra coisa, esse robô, hoje ele tem mais ou menos umas 6 antenas que o dispositivo conversa com ele. Não é aquele robô que ele vai parar embaixo da cama porque o roteador tá muito longe, né? E acontece muito hoje no mercado. Então é algo que vai vir muito forte, né? Essa linha de IoT vai vir muito forte pro Brasil. Já tá começando uma movimentação. Eu já estou vendo, inclusive, muitos provedores capacitando, né, querendo entender. Ontem mesmo a gente recebeu uma visita de um provedor também que ele queria entender a nossa linha de IoT. Inclusive eu tô com a Algar a semana inteira aqui no nosso escritório fazendo certificação, né? Então é algo que eu tô vendo assim, uma movimentação. Hoje eu não vejo assim um provedor me chamando e falando assim, Felipe, eu tô com uma ONT ou um roteador de vocês, eu queria treinamento. Eu não vejo mais isso. Eu tô vendo cada vez mais, cara, eu quero incluir novos serviços. E eu vi que inclusive a Belfone tem uma linha muito forte, né, de IoT. E eu sempre brinco com o vendedor do distribuidor. Oferece o roteador uma câmera. Mas oferece. O não você já tem. Mas como assim? Roteador, só um exemplo, tá? R$100 a câmera, R$60. Faz o kit. Não espera ele pedir pra você.
você inova o seu cliente. Né? Você nunca espera o teu cliente pedir pra você. E eu sei que a Belfone tem uma linha fantástica de IoT. Eu acho que é algo que vocês têm que cada vez explorar mais. E é sobre oportunidade, né? Pegando um gancho do que a gente já comentou aqui no Belcast, as oportunidades existem, isso é fato, Perfeito, né? perfeito. E o mercado tá cada vez mais capacitando pra isso, né? Então, é muito legal a gente ter parceiros que vêm com a gente nessa cultura que já tá na Belfone, que é o Belfone Learning, pra certificações, pra qualificações, pra realmente elevar, né, o conhecimento técnico. Isso que vai criar cada vez mais negócio e transformar essas oportunidades, né, Felipe? Com certeza. Eu acho que é o maior diferencial de vocês, assim, é a forma que vocês capacitam os clientes de vocês. Isso eu acho que é um valor de vocês, assim, que eu acho que é o maior diferencial na hora do negócio. É muito bacana. Poucos distribuidores do mercado têm da forma que vocês têm. Eles realmente são bem exclusivos nessa parte. Obrigada. E você já rodou o Brasil inteiro, então receber esse elogio é uma honra. Muito obrigada. A gente acompanha, assim, bastante, né? E a gente fica feliz quando a gente vê algo diferente. Né? E principalmente capacitar. A gente olha assim... Eu lembro quando eu entrei na ATP, a ATP não tinha esse DNA de ter um pré-venda, de ter um instrutor, não tinha. A outra empresa que eu trabalhava, ela tinha e fazia com excelência. E eu vi o diferencial. E hoje eu vejo na ATP Link, né? Ela montou, se estruturou, se organizou. Se você for ver hoje até as mídias sociais da ATP Link, toda hora tem um vídeo em algum local, né? Muita gente, sala cheia. E é isso que eu acho legal. Cada vez mais capacitar os clientes. Perfeito. Também acredito nisso. E falando dessas novas visões do futuro, falando também do produto que se tornará um lançamento em breve, né? Que é o Wi-Fi 7. Você acredita que o mercado está preparado para absorver tudo que vem aí no futuro? Legal. Uma ótima pergunta. E é a pergunta que todos os provedores falam, né? Eles falam assim, pô, Fio, mas a minha TV ainda é Wi-Fi 6, meu celular é Wi-Fi 6E, né? Alguns já têm, né, o Wi-Fi 7, mas como é que vai ser o mercado, né? Então, o que a gente passa para eles, que é muito importante nesse momento, eles se prepararem. Em que sentido? Preparar o time, fazer o plano de negócio e fazer o produto, né? Eu recentemente eu estava num provedor também, esses tempos, e foi muito legal, porque ele fez exatamente isso que eu mencionei. Ele preparou o time, né? A gente foi lá, deu um treinamento, era mais de 400 pessoas, e agora ele tá montando, fazendo o DRZ, né? No caso, do plano, qual vai ser o produto, né? E o legal é que o Instagram dele, que é o que eu falo muito, o Instagram que eu vejo de vários provedores, eles colocando muito o exemplo, meu plano é tal valor, meu plano é tal valor, meu plano é tal valor. Então, assim, isso não conversa com o cliente mais. O cliente, ele quer saber o que você tem de inovação. Eu brinco, aquela frase simples, você sabia? Aí você coloca lá Wi-Fi 7, Então, é algo diferencial, né? Inclusive, eu sei que vocês fazem muito bem isso também. E eu acho que o provedor, cada vez mais, ele tem que conversar com o seu assinante. Da forma que vocês estão fazendo aqui, Bia, esse podcast é uma forma de conversar com seus, né, milhares de clientes. Né? E eu acho isso fantástico. Às vezes, o que me dói muito, eu vejo muito Instagram de preço. Muito ainda. Eu acho que é tão legal quando tem um Instagram que engaja o cliente, mostra as raízes da empresa, mostra os colaboradores, mostra para os colaboradores, né? Para os seus clientes, né? O que tem de inovação. Não, um exemplo, esses dias eu fui num provedor e dei um print do Instagram, falei, cara, olha, o teu Instagram interessou, 500 mega tal valor, 600 mega tal valor. Você acha que isso aqui vai conversar com o seu cliente? Não é. É mais um, né? Então hoje, até as propagandas dos provedores, antigamente lá atrás, o que mais você via no outdoor era planos. Né? Hoje você já vê uma câmera. Você já vê, provedor, a palavra internet, ela tá indo para trás, tá vindo soluções. E eu espero, né, que realmente essa palavra internet, ela fica para trás e vire soluções. Que o provedor, ele tem que ser soluções. Tem provedores que ele tinha medo de... Ele entregava o link, um exemplo, pra uma prefeitura, e a prefeitura perguntava assim pro provedor, você tem câmera? Não mexo com isso não. Você tem controle? Não. Só o link. Cara, daqui pra lá, Bia, onde que tá o dinheiro? Onde que tá a margem? Segurança e controle de acesso. E eu tô vendo cada vez mais os provedores se capacitando. Eu vou te dar um dado bem legal. O projeto EAS é o Wi-Fi da escola, né? E foi muito fantástico que, pela primeira vez no mercado, eu vou falar o nome da marca, porque é o meu jeito. Essa marca chamada Ubiquiti, ela sempre liderou o nosso mercado. E é uma marca muito boa. Nomeada, o mercado inteiro conhece essa marca chamada Ubiquiti. E ela sempre liderou o nosso mercado. E pela primeira vez, a gente fala com orgulho, que a TP-Link em 2026 pegou esse mercado. A gente pegou 64% desse mercado. O porquê que nós pegamos 64%, Bia? A gente fez um plano, um trabalho muito top. A TP-Link, ela focou em fazer treinamento, certificações. E quando surgiu o projeto do EAS, a gente preparou um produto bom e barato. E a gente ficou muito feliz de ter provedores de internet pegar 6 mil escolas. Que legal. E 6 mil TP-Link dentro das escolas, né? Então a gente tá muito feliz, a gente tá muito orgulhosos, né? E a gente vê que pela primeira vez o provedor, ele pegou um projeto do governo, se preparou, teve que desenhar uma licitação, teve que capacitar seu time, teve que preparar. Um exemplo, quando você pega um projeto desse porte, você pode ser desclassificado a todo momento. Então, dá um friozinho na barriga do provedor. Claro. E foi muito legal que eu vi os provedores se prepararem muito bem, falando assim, cara, eu preciso da sua ajuda. E o fabricante estava ali do lado. Então, a TP-Link, ela abraçou esses parceiros, né? E foi pra gente, assim, em 2026. Se você perguntar, Fio, qual foi o sucesso da TP-Link 2026? Foi a linha chamada Omada. A linha, a gente brinca que ela se tornou a queridinha do mercado, né? Então, ela tem um preço justo e ela é um bom produto. E, né, qual que é o maior destaque desse produto? Garantia vitalícia. Então, é um produto que realmente chegou no Brasil, assim, e ela virou a queridinha do mercado. E o que é mais legal, Bia, sabe aqueles clientes que era fã, boy da marca, da outra marca? Que trem é esse aí de Omada? Que produto é esse aí de Omada? Nossa, eu falo, cara, eu tava esperando essa ligação. Então, quem não tá preparado, prepare-se, porque vem aí muita coisa boa, né? Muita coisa, com certeza. E o legal é que a Belfone tá preparada, né, para o mercado, né? E esperando, né, os clientes para N projetos. Eu né? acho que mais que preparado é querendo, né? Verdade. A gente tem que antes querer. Então, a gente Perfeito. quer muito. A gente passou aí por muitos momentos na Belfone. A Belfone tem 39 anos, né, no mercado. Passamos por N modificações estruturais, até de alinhamentos Legal. e mudanças culturais, né? Mas eu acho que nunca perdemos o nosso DNA, que é estar próximo, que Legal. é realmente ter proximidade, ter relacionamento com o Sim. cliente, né? Então, o Belcast é para isso. Então, te agradeço
por Legal. essa troca tão interessante, né? Falando de um mercado que hoje ele vem se qualificando cada vez mais, Verdade. né? Conversando de outra forma também. Então, essa troca aqui foi mega valiosa. Te Legal. agradeço Imagina. imensamente. E todos da TP Link também, todos da Belfone. E muito obrigada por esse episódio incrível, Felipe. Claro. Eu queria só, antes de encerrar, que, Bia, assim, você vamos dizer, a Belfone, né? Eu queria que você passasse um recado assim, o que é a Bia, qual foi a jornada da Bia, né, na Belfone, que eu sei que a sua história é muito bonita dentro da Belfone, que às vezes as pessoas veem, a Bia é a filha do dono, né? E eu sei que você é luz na vida de muitas pessoas ao seu redor, eu já ouvi falar. Olha, E eu acho obrigada. que isso é legal, porque é o nosso papel, né? Engajar as pessoas. Você falou uma palavra querer, né? Então, às vezes, você vai empoderar muitas pessoas, né? Um pouco da tua jornada, que é muito linda. A gente tem, inclusive, a nossa diretora Juliana, né? Que é uma diretora, né? E eu sempre falo pra Ju, eu falo assim, cara, você empodera. Você não faz ideia, né? Esses dias a gente tava brincando, Ju, pega seu Instagram, faz um dia da Ju, e ela começou a fazer, e tá muito legal o Instagram dela, né? E vai realmente empoderando outras mulheres. E eu queria que você resumisse brevemente, assim, né, a Bia Belfone, né, você falou mais dos 39 anos, a gente sabe que é uma empresa muito respeitada no mercado, mas eu queria que você falasse para as pessoas, assim, a Bia do Belfone até aqui, como é que foi? Mudamos os papéis, então. Vou pegar esse papel agora é minha vez aqui, ó. Vou indicando. Mas eu falo que desde sempre estou na Belfone, porque afinal de contas sou filha do fundador da Belfone, né? Mas hoje eu não sou Beatriz, filha do dono. Eu sou Beatriz, sucessora. Estou na operação há 10 anos. Então, faço parte ali do ambiente da Belfone há muito mais tempo que 10 anos, né? Mas há 10 anos trabalhando, né? Comecei na expedição. Comecei na expedição, atendendo os clientes, sempre próxima também, né? Os clientes gostavam muito de conversar com o cliente. Que legal. Depois disso, a gente foi um canal homologado, né? Então, fiquei um tempo nessa frente. Passei por setor de compras também, onde eu me formei, né, com comércio exterior, fiz as primeiras importações da Belfone. Legal, parabéns. Depois disso, fui para o setor comercial, junto com o nosso gerente comercial, Geraldo, né, que está aí frente à Santa Efigênia. Depois fiquei um pouco ausente, fiz meu intercâmbio, me qualifiquei, me especializei também. Voltei para a Belfone com um desafio de reingressar em compras, né? Depois disso, eu peguei um apego muito grande para uma filial da Belfone, na Zona Sul, que eu estava ali ajudando na construção, nas compras de insumos e tudo mais. E eu acabei me conectando com a Zona Sul. Falei, puxa, quero ir para o comercial e eu vou para a Zona Sul. Que legal. E aí, eu mesma me desafiei, fui para a Zona Sul, né, na Belfone, na nossa filial. Nisso eu me conectei imensamente com o comercial. Show. E aí, depois disso, recebi aí, depois de algum tempo, tô falando de uma forma muito resumida, né? Mas depois de algum tempo, estando na Zona Sul, eu recebi aí a oportunidade de reingressar, né? De voltar, né? Para nossa matriz, localizada em Diadema. Legal. E ingressar no marketing, que era muito novo para mim. E cá estou eu falando com você, tendo o Belcast e tomando frente a outros setores também, conhecendo sobre o mercado. Gosto muito de conversar com os clientes, com fornecedores também, para entender como estamos aí na visão de cada um deles. E aqui estou eu. Então, obrigada por esse reconhecimento também. São 10 anos aí de muita luta, mas muito querer. Então, estou de corpo, de alma e de coração aí inteiro nesse novo projeto. Nossa, sensacional, Bia. Parabéns. Eu já tinha ouvido, né, de outras pessoas, mas ouvindo direto de ti, realmente é um orgulho. Parabéns a sua jornada, né? Realmente é de brilhar os olhos. Eu tenho certeza que vai empoderar outras pessoas também. E você falou um detalhe muito legal, né? Não é a Bia filha do dono, né? Então acho que fica uma mensagem muito forte só pelo fato de todos os setores que você está passando. E tá acontecendo uma coisa no mercado dos provedores bem legal também, Bia. E tem muito a ver com você, assim, em que sentido? Os provedores estão colocando seus filhos também agora nessa jornada. Empresas cada vez mais familiares, Exatamente. né, E o legal é que eles começam lá do setor de expedição e eu acho assim, ó, fantástico que ele vai passando por todas as áreas, né? E que legal, parabéns, né? A TP Link também quer agradecer, né, a todo o time do Belfone. A gente tem um relacionamento
uma grande parceria. Contem conosco no que vocês precisarem e a gente deseja muito sucesso para vocês, muitos projetos, né? E o que vocês precisarem, a gente agora estamos 100% preparados. Para nós, né? Muito sucesso, muitos avanços também. Fiquei emocionada com esse episódio. Obrigada também pela troca. Imagina. Obrigada a todos da TP-Link, da Belfone também. E se você acompanhou até aqui o nosso episódio, não esquece que é muito importante para nós. Deixa seu curtir, se inscreve no nosso canal e o nosso famoso hashtag Vem pra Belfone. Obrigada! Obrigada, Valeu, Felipe! Imagina, obrigado.